Olá! A pauta do dia é negros e negras usando estampa de oncinha. Eu amo. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Falazada Intelectual. Eu sou o Vinícius. Eu sou a Lidiane e no episódio de hoje a gente vai falar sobre Black is King, um novo filme musical da Beyoncé que é o álbum visual do The Lion King The Gift. Ele foi dirigido, escrito e produzido por ela e lançado no último dia 31 de julho. E dentro do Black King existem inúmeras referências que remetem, né, a um campo intelectual, mas também reflexivo, filosófico. E no episódio de hoje a gente vai comentar um pouquinho das nossas percepções quanto ao filme, o que a gente achou, os biscoitos que a gente vai dar, mas também algumas críticas que a gente vai construir. Enfim, um papo sobre esse filme já dando um biscoito incrível. E é um filme que ele é permeado por várias temáticas, né? E foi um dilema sobre o que a gente escolheria para falar. E no final a gente percebeu que a melhor alternativa era falar sobre tudo um pouco. Então esse episódio vai passar pela afrocentricidade, pelo afrofuturismo, pelo panafricanismo e por outras várias pequenas coisinhas que são tão importantes quanto que tem durante todo o filme. Começando, né, pela afrocentricidade. Ela é uma ideia que ela surge ali na década de 90. Quem cunha esse termo é o Asante e é uma epistemologia de confronto, assim. Ela é uma epistemologia que critica os moldes de produção hegemônicos do conhecimento. Ela é uma epistemologia que vem com uma proposta de ser antirracista, antissexista, antiburguesa e ela pretende relocalizar, né, a história dos sujeitos negros que foram afastados culturalmente, psicologicamente e socialmente com o comércio de escravos. Então, é uma epistemologia que ela vem para fazer a retomada das narrativas de existência sobre um viés não europeu. A promoção da cultura europeia, né, como norma e universal, ela se torna inaceitável e ela não será mais imposta como a única forma de examinar a vida e as experiências dessas pessoas, que passam a ser sujeitos que têm agência, por exemplo. São sujeitos que fazem as suas narrativas, são sujeitos que fazem as suas histórias. Existem diversos fenômenos e falas que eles são localizados e a afrocentricidade, né, ela relocaliza todas essas experiências e traz todos esses novos olhares dos sujeitos negros. E no filme, eu fiquei pensando, assim, que a afrocentricidade, a partir do momento que ela se coloca, né, como um confronto com as epistemologias hegemônicas, eu via muito isso em My Power. Quando elas falam, né, que não vão retirar esse nosso poder, inclusive foi um dos clipes que eu achei mais bonitos de todo o filme, assim, ele Sim. é incrível e ele é realmente muito forte, a presença, né, de várias artistas africanas ali em conjunto com a Bey falando sobre poder, sobre realocação de narrativas e sobre o poder mesmo que tem, né, esses lugares, assim. Então, My Power foi o primeiro lugar que colocam mulheres, inclusive, na linha de batalha ali, na linha de confronto, que eu vi e pensei, nossa, a Afrocentrou toda ali agora. Sim, a questão da afrocentricidade ela é bem latente dentro do filme, né? Eu acho que ao longo do filme a gente vai percebendo nesses vários momentos, em algumas músicas em específico, como as coisas elas são bem claras, né? Eu acho que a Bey conseguiu dar o recado dela dentro desse filme, porque não dá pra discutir sobre Black King sem ter algum conhecimento teórico, filosófico, enfim, sobre o que ela tá se propondo ali. Não é nada raso, nada não pensado.
E a afrocentricidade, ela tá ali desde o comecinho. Eu acho que por pensar que a afrocentricidade, né, como o nome mesmo já diz, ela é radicada na experiência africana e fundamentada nas civilizações clássicas africanas, isso você percebe já no comecinho do filme, assim. Sim, Como essa narrativa, ela tá centrada dentro das experiências dos sujeitos africanos aqui, tanto em África como em diáspora, e já surge nesse momento, e eu acho que é importante a gente fazer um apontamento aqui, porque há um tempo atrás vieram conversar comigo sobre afrocentricidade, assim, e o medo da afrocentricidade cair na mesma questão que o Ocidente recai, sabe? Sobre ser universalista e tudo mais, e acabar minando as existências plurais dos sujeitos, né? sim. E eu aqui vou vender o peixe da afrocentricidade. Obviamente, Por eu favor. vou fazer isso. Porque eu acho importante pensar que a afrocentricidade, ela se difere do eurocentrismo em dois momentos, assim. Primeiro que a cultura da Europa ela não foi roubada, que nem a cultura da África, já começa por aí, né? Então, uma retomada dessa cultura da África, ela não está no mesmo lugar que a cultura europeia e eurocêntrica ela está localizada. E segundo, porque a afrocentricidade, ao contrário do eurocentrismo, não se pretende ser universalista, universal. Pelo contrário, assim. Trata-se de uma concepção plural e valorativa das perspectivas e culturas de cada povo, onde todo mundo ele pode viver minimamente em harmonia, e essa harmonia eu compreendo que seja tipo, eu posso existir junto com a sua diferença sem que eu precise te destruir para que eu exista e seja único, que é a premissa do eurocentrismo, né? Eu acho que é bom trazer esse panorama aqui para a gente compreender algumas coisas, mas a afrocentricidade ela tá presente do começo ao fim. É só olhar que todas, não todas, né, mas majoritariamente as pessoas que estão dentro do filme, elas são negras, né? Os papéis dos altos mais baixos, eles são representados por pessoas negras. O protagonismo são de pessoas negras. Então, a afrocentricidade talvez seja o primeiro e mais importante tema e segmento dentro do filme, assim, que a Beyoncé quis mostrar pra gente. Sim, e eu acho isso muito interessante que, né, essa experiência da Beyoncé com audiovisual focado na afrocentricidade é uma coisa que tem vindo, né, das últimas eras e dos últimos álbuns visuais, assim. E eu fico pensando que isso tem muito papel exatamente da equipe que passou a compor, né, todos os castings de todos esses últimos álbuns, porque os co-diretores no Black King, especificamente, são três co-diretores e todos eles já estão trabalhando com ela tem um tempo e eles são da Gana e da Nigéria. E ela fala, assim, que eles trouxeram essa proximidade, né, dela com a afrocentricidade. Então, é uma coisa que vem sendo trabalhada. Então, quando você pega os trabalhos e olha e vê aquilo, você consegue identificar do início ao fim toda essa abordagem que ela tem trazido, né? Sim, é uma coisa que tá bem notável pra gente, né? Porque há muitos comentários também sobre como do nada ela decidiu pautar a negritude nos trabalhos dela e traz isso Ai, assim ai. como se não tivesse uma identidade dela mesma, quanto, mas também um próprio trabalho ali de base que foi construído ao longo da carreira, né? Sim. E aí, eu acredito que também, junto com a afrocentricidade, né, os temas que estão dentro do Black King e até mesmo da própria teoria, eles são bem imbricados, Sim. né? Não dá pra falar só de um separadamente, porque falando de um, você acaba falando de outro, né? E nessa perspectiva da afrocentricidade, eu lembro de Sankofa. Sankofa é um ideograma e que ele trata a partir de uma volta ao passado para buscar as pedras factuais das experiências dos nossos ancestrais, de quem vieram antes da gente. Depois eu recomendo pesquisar. O ideograma de Sankofa é um passarinho com a cabeça voltada para trás com uma pedra no bico. Esse é um dos ideogramas de Sankofa. E Sankofa, nesse
ato de olhar para trás, né, de Sankofar, que há um tempo atrás eu falaram isso perto de mim, de Sankofa enquanto verbo, eu achei assim incrível, porque o ato de Sankofar, o ato de olhar para trás, sabe? Nossa, sim. E eu achei bem bonito, assim, bem poético. Mas esse olhar para trás, para olhar para aquelas tecnologias que permitiram que a gente ficasse vivo durante todo esse tempo e esse período de infortúnio coletivo, né? No primeiro episódio, no episódio anterior, eu citei isso rapidamente, né? Mas nessa tentativa de olhar para trás e a gente olhar para as atitudes e para as experiências dos nossos antepassados e a partir delas ver se isso é negativo ou não. Porque se for negativo, a gente analisa, a gente aprende e descarta esse erro, esse negativo. E se for positivo, a gente traz para o presente e ressignifica ele a partir da nossa própria experiência para a construção de um caminho rumo à permanência no futuro. E eu acho que isso é muito dado dentro do Black King, assim, como durante todo o filme a Bey tá falando dos nossos ancestrais, que eles estão ali olhando pela gente, que a gente precisa valorizar os que vieram antes da gente e aprender com eles. Eu acho que antes mesmo dos ancestrais, mas também a questão da idade, né? Os mais velhos, aprender com os mais velhos que ainda estão vivos, que estão mais próximos desses ancestrais, porque eles têm algo muito potente para a construção da nossa própria vida em coletivo, em comunidade, junto da natureza também, enfim. E tudo isso é, é o que você falou, né? Uma coisa ligando a outra, mas quando você virou e falou sobre isso do olhar para o passado, né? Aprender com o passado, trazer isso e ressignificar o presente, pensar nos futuros possíveis, não poderia deixar de falar de afrofuturismo. O afrofuturismo, assim, ele tá ali, né? Ele tá ali o tempo inteiro. O afrofuturismo, ele é um movimento artístico multifacetado, assim. Ele é um movimento que tem um caráter político, um caráter estético, e quando eu falo sobre estética, é estética tanto audiovisual, quanto musical, quanto na literatura, quanto na moda. Ele tem um caráter cultural e ele tem um caráter filosófico e epistemológico também muito forte, né? O afrofuturismo, ele se vale da imaginação, da tecnologia para se pensar, né, um futuro e a libertação, assim. E o que ele propõe, né, são a criação de novas narrativas, narrativas alternativas de um futuro para pessoas negras, onde elas estejam vivas. E quando eu falo que elas estejam vivas, é assim, vivendo plenamente em sociedade e não sobrevivendo, sabe? Quando a gente pensa, né, na situação das pessoas negras no hoje, assim, e olha e se depara com as questões em nível macro, como o racismo institucional, genocídio da juventude negra, a gente fica pensando o quanto cada dia é um dia de sobrevivência a essa sociedade, sabe? E sobreviver não é viver. Então, o afrofuturismo, ele se vale dessa ficção especulativa, digamos assim, no qual você reelabora o passado, fabula o presente e constrói futuros de uma maneira muito positiva e valorizando a particularidade coletiva, né? E ele junta a estética de matriz africana, mais elementos da tecnologia para poder construir esses cenários, né? O afrofuturismo, ele é da década de 80 para 90 e ele tem o Sun Ra como um grande expoente. Ele era um músico, um poeta, um filósofo. E o Sun Ra, ele tem um filme que é a obra afrofuturismo, é o expoente do afrofuturismo, assim, que é o Space is the Place, que, né, o espaço é o lugar. E o Sun Ra, ele fala que o lugar para o povo preto é esse lugar no espaço, sabe? Não é aqui. O nosso lugar é esse outro lugar. É uma diáspora, mas ele fala que é uma diáspora intergaláctica. Ele procura as referências dele tanto no Egito Antigo quanto no futuro espacial, né? E eu acho muito interessante que, assim, esteticamente falando,
Entre os clipes, o de Find Your Way Back é o que é mais, assim, nítido em vários pontos, né? Ele tem esses elementos de futuro nas roupas, e é um futuro decolonial, é uma narrativa de vida. O cenário que é escolhido ali é um cenário de deserto, mas é um cenário que lembra aquele deserto que a gente vê nas ficções científicas. Então ele se remete ao espaço. A figura principal do menino, do rei, ela vem assim, cai como um cometa vinda do espaço. Uma letra na qual ela fala, né, que os nossos estão de lá olhando por nós e sempre guiando os nossos caminhos. E uma coisa que achei muito legal, que os trajes que os ancestrais usam nessa música são os trajes típicos do povo Dogons. É um povo que desenvolveu tecnologias há muitos e milhares de anos atrás. Eles já faziam a leitura dos astros desde a antiguidade clássica, né? Então, essa música, ela junta vários elementos. E aí, quando eu falo dos elementos também, eles estão nas cores, né? Tá ali no azul, no verde, mas também na prata, do dourado. Então, e tem o elemento da natureza, que é esse lugar que a gente vive em harmonia, e do espaço, que é o lugar que a gente viverá em harmonia nesse futuro. Então, a influência do afrofuturismo, a reivindicação, né, desse direito de existir é muito interessante. E o afrofuturismo, ele vem também como uma cultura de identidade, né? Que quando a gente trata a questão da cultura como identidade, a gente está falando de uma diferenciação dentro do ideal que permite a valorização da particularidade coletiva. Isso me lembra, esse movimento de traçar o futuro, me lembra muito uma coisa que o Delany falou, que imagens do amanhã, né, são necessárias, e para o nosso povo é mais ainda, por causa das questões e das nossas vivências de passado e de presente. Então, é só tendo isso de uma maneira muito nítida que a gente vai conseguir saber como chegar lá, e como chegar lá da melhor forma. Então, assim, Morena Mariá e Kênia Freitas, elas falam sobre afrofuturismo. Elas são grandes referências no Brasil, assim, sobre o assunto. Então, vale muito a pena procurar. Inclusive, vai sair, eu acho que quando esse episódio do Falazada sair, o podcast da Morena Mariá com a Asa Nigeri sobre afrofuturismo e Black King já vai ter saído. Então, recomendo muito a escuta do Afrofuturo para entender melhor sobre isso. Mas o afrofuturismo, ele aparece, assim, o tempo inteiro durante o Black King, e o quão ele também tem um fundo cosmológico ali, né? Sim, porque o afrofuturismo, né, ele também tá ligado muito nessa relação com o tempo, né, o que que é o tempo. E dentro dele, né, as características das narrativas afrofuturistas, elas se compreendem como um protagonismo de personagens negros, né, a narrativa de ficção especulativa, a afrocentricidade e a autoria negra. E isso a gente percebe que está presente dentro do Black King o tempo inteiro, né? Os protagonistas são pessoas negras, a narrativa negra de ficção especulativa, por exemplo, o que a Lid falou, né? Quando o Simba, né, ele cai lá do espaço, assim como um cometa, isso é uma narrativa especulativa. A afrocentricidade, como a gente colocou aqui mais cedo também, e a autoria negra. Porque, né, é Beyoncé produzido, pensado por ela, assim. Então eu acho que a gente não. Produzido, dirigido, atuado. Cantado, performado. Eu não duvido que ela tenha colocado o dedo dela em cada coisinha, em absolutamente tudo. Tudo, Com tudo, toda tudo. certeza. Sabe? Eu não tenho dúvida. Até o Eu não tenho enquadramento da dúvida disso. câmera. Ela deve falar, eu quero desse jeito. Mas também, eu acho que a gente é bom pensar nesses sentidos africanos de tempo, né? Porque o tempo em África, ele é ligado muito à natureza e aos eventos cotidianos, né? Aos rituais ligados ao modo de vida também e aos processos comunitários, né? Então não há pessoa, não há indivíduo sem comunidade nos tempos africanos, assim, na Sim. compreensão de pessoa em África, né? E aí
isso é muito forte pra mim também no Black King. Por em vários momentos, eu acho que eu não vou conseguir agora trazer uma música em específico ou um clipe, mas é presente. Os momentos como que o Simba, né, ele se faz Simba, ele se faz pessoa a partir da relação dele com a comunidade, a partir da relação dele com a natureza, com os eventos que acontecem na vida dele, assim. Então não há como desvincular uma coisa da outra, assim. Não tem como. Eles estão imbricados e a pessoa só existe a partir do momento em que ela interage com o outro, né? É um pouco do Ubuntu também. Sim, nossa, é verdade. É, e essa questão, né, da existência do ou com a da existência individual com na existência com outro, né, que aparece durante todo o filme, assim, é, eu acho que remete muito até mesmo em uma questão da semiótica, assim, da cor, né, é aquele personagem em azul turquesa que acompanha o Simba durante todo o filme. É, o azul, ele é ligado na, né, nos estudos de arte africana, ele é ligado ao tempo. Ele é ligado ao tempo tanto como sombra ancestral de guia, que ela tá sempre ali com você, quanto ao tempo que é o amanhã. Então, essas questões dos detalhes das cores, né? E o vermelho, ele é ligado ao conflito por muitas vezes, né? Mas é um conflito para trazer um equilíbrio. Então, você percebe essas duas cores aparecendo durante todo o caminho dele, né? Sim, E esse homem, outras interpretações que surgiram sobre ele, é ele como é, uma força sobrenatural que é nomeada U, que é representado pelo mar, que é esse desconhecido e esse impenetrável, né? Mas é o que faz o guia, né? Essa coisa do mar, de como uma coisa que flui, que vai por onde viemos, no caso da diáspora, né? De onde viemos e fomos trazidos e essas relações. Então, é engraçado ver essas pequenas coisas, mas que são coisas que dizem muito, né? E falando ainda acerca dessas questões subjetivas, assim, é uma coisa que a gente estava falando logo agora há pouco sobre espiritualidade, cosmologia. Essa é uma coisa que é muito presente no trabalho do Black King, né? É, tanto nas músicas quanto visualmente falando. É, tanto em Black Parade, quanto em Spirit, quanto em Other Side. A Beyoncé, ela tá ali falando de recarregar os cristais dela na lua, mas ela também tá falando sobre os orixás que guiam ela, mas ela também tá falando sobre o todo-poderoso Deus. E ao mesmo tempo que tem as imagens do símbolo de Sankofa, do outro lado da sala tem um quadro dela que assemelha muito ao quadro da Virgem Maria e toda uma cosmologia e um fundo espiritual ali e aí não falando, né, da questão da religião, mas falando do âmbito da espiritualidade, que são coisas diferentes. Espiritualidades e cosmologias e cosmovisões são diferentes de religião. E o quanto ela faz, né, toda essa articulação ali, o uso um uso de fundo da fé, né, também como uma ferramenta mesmo, que foi passando para os vários tipos de sobrevivência, tanto em continente quanto em diáspora. Nossa, são várias coisas que aparecem nesse filme que vem surgindo e que sim. aí eu fico pensando. Essa questão também da espiritualidade tem a coisa da múltipla pertença religiosa, né? Que a Sim, gente é um consegue debate. perceber também que nos momentos, né, no começo do filme retomado posteriormente, né, do bebê numa cesta pela água, descendo água abaixo, assim, é completamente Moisés, Sim. né? E pegando o gancho da espiritualidade, um outro aspecto que apareceu muito durante esses momentos era a figura da mãe, né? E a mãe na figura de Beyoncé, mas a mãe também na figura da África como casa.
a África como a casa que a gente deve retornar, a África como o continente mãe. Tem uma frase muito bonita que ela fala, é que o Black Skin é uma jornada onde sempre se pode encontrar um lugar como lar. E, e esse lar, né, sendo esse continente, para nós, principalmente em diáspora, remete muito ao pan-africanismo. Sim, o panafricanismo tendo a figura principal Marcus Garvey, né, que dia 17 de agosto estava completando 100 anos, eu acho, fugi a data específica na minha cabeça, mas estava fazendo aniversário junto ele também com a bandeira do panafricanismo, que é as cores vermelha, preto e verde. E o que o Marcus Garvey propunha era, tem a famosa frase dele, né? África para os africanos, assim. Marcus Garvey está dizendo isso lá no começo do século XX. Então, o que, que ele queria dizer África para os africanos? Era realmente um retorno à África, à mãe África, né? Mas num sentido mais físico, né? Pelo contexto em que ele estava falando, né? Início do século XX, ali então, os períodos de independência dos países africanos ainda estavam engatinhando, né? Ia demorar mais um bom tempo para que todos os países eles ficassem independentes, os poderes coloniais. E pensando a partir de hoje, né, esse panafricanismo, a gente entende que é uma África para os africanos, mas num sentido muito mais ético e estético, mais Sim. filosófico, né, não no sentido físico. E aí, né, quando a Beyoncé fala que a gente sempre pode encontrar um lugar para chamar de lar, é entender também que talvez nós somos África também, de certa forma, e aí esse retorno, ele vai para além do continente, ele é em escala mundial, assim. E aí fico pensando muito sobre isso e quando a Lid fala também da questão da maternidade, da figura da mãe, é uma das premissas também do panafricanismo, né, que é uma coisa muito centrada na questão da maternidade e da paternidade. E aí a gente percebe como Beyoncé, em alguns momentos, ela tá ali como Nala, mas ela também tá como mãe. E aí essa relação, né, que existe bastante dela com o filho dela, no caso, o bebê, o Simba, que passa por toda essa jornada, assim. E uma coisa que eu fico pensando também é até quanto ao matriarcado africano, assim, que tem por base a transmissão cultural, né? Que é isso que eu já comentei, que permite que a gente esteja aqui até hoje, né? E essa, para o matriarcado africano, né? Essa principal transmissão cultural se dá a partir do processo de amamentação, principalmente, que é um elo paridor, assim. E aí a gente pode pensar nesse pressuposto de que a figura da Iá, ela é importante. O que que é a Iá? A Iá seria a figura que a gente compreende como mãe dentro do Ocidente, assim. É importante lembrar que dentro de sociedades africanas, muitas delas, a Yorubá, por exemplo, que é uma das referências também para a construção do Black King, a sociedade ela não é hierarquizada, dividida por gênero, ela é dividida por idade. Então, o que a gente compreende como mãe pode ser uma tradução muito tortuosa do que é uma IA, mas IA não tem gênero. E a gente vê essa figura da IA de alguém que te amamenta. Porque a gente pode pensar hoje, por exemplo, que homens também podem parir, né? Então, estender essa categoria mãe, porque mãe é uma categoria ocidental. E a gente está procurando fugir dessa categoria, né? Então, em Other Side, que já tá lá mais pro finalzinho do clipe, eu vejo muito isso, assim. Porque é a Bey dentro da casinha dela com o bebê e do lado de fora tá acontecendo o Sim. caos. O mundo tá acabando e ela tá com o bebê dela e aí ela sai e tá todo mundo correndo pra um lugar. A Bey tá indo pra direita e todo mundo tá indo pra esquerda, assim. Ela tá indo pra um lugar que não é pra ela ir, mas ela vai. Todo mundo tá fugindo. E ela tá com o bebê dela no colo, ela tá chorando. E aí ela fala, né, que é pra ele não se preocupar, que ela vai encontrar com ele do outro lado, Sim. assim. E aí eu percebo essa coisa da transmissão cultural a partir dali. Ela, em todo momento, ela tá presente
na trajetória do Simba. Então, de certa forma, ela está ajudando nessa transmissão cultural que permita que o Simba ele passe pela trajetória dele e exista, mas também ela tá ali de uma certa forma transmitindo a ele esses conhecimentos e saberes e o próprio locus cultural, né? E isso é uma coisa muito marcada dentro do matriarcado africano, né? Mas aí também já existem algumas críticas, porque acaba sendo também uma compreensão bem heteronormativa, onde a família nuclear, o pai, a mãe e o filho é a salvação para o povo negro. E aí, não sei se concordo tanto com isso. É essa coisa que você. É assim. É isso, assim, falou brilhantemente. A questão do pan-africanismo que eu fiquei pensando também é de que o Garvey ele falava, né, desse retorno, e na época era um retorno mais físico, mas que existe esse reconhecimento dos negros em diáspora como pertencentes à África. Os negros em diáspora compõem a sexta região, que seria a sexta região da África. Então, isso foi uma coisa, isso é muito herança, isso é uma reivindicação direta, né, do pan-africanismo. E uma coisa que foi falado do pan-africanismo também que se você falou das cores, né, e que me lembrou, foi um momento do filme que tem a bandeira dos Estados Unidos nas cores do pan-africanismo. E entendo a intenção totalmente, assim, da Beyoncé e do pessoal, mas eu não sei se era uma das melhores formas de se representar o pan-africanismo, né? Porque Precisava representar o panafricanismo com a bandeira de um país colonizador. sabe? Por mais que eu entenda na questão de o que isso queria dizer, assim, considerando que eu entendi que ela estava fazendo uma crítica no sentido de sobrepor, sabe? De tomar esse espaço e tal. Não sei se foi a melhor forma, assim. E eu acho que isso, inclusive, reduziu um pouco a escala da diáspora, né? No sentido de que a Totalmente. diáspora ela não é só nos Estados Unidos. O Brasil é o país com maior população negra fora da África. São quase 86 milhões de pessoas. E não somos só nós e os Estados Unidos. Tem ali toda a América Central também, a América Latina. Então, fazer isso também é reduzir um pouco. Reduzir um pouco não, né? Reduzir muito, assim, a escala da diáspora. Sim. Que foi um filme feito, assim, o que eu percebo, né, olhando Black King, que foi um filme feito para pessoas pretas em diáspora. Assim, Uhum. essa reafirmação, né, da identidade social em diáspora por meio dos aspectos estéticos, a valorização de toda manifestação cultural de matriz africana, é, a negritude da diáspora, ela carregada com um caráter cultural, político e ideológico. E eu acho muito uma frase, assim, incrível que ela fala no início de Already, que ela fala assim: viver sem reflexo por tanto tempo pode fazê-lo se perguntar se você realmente existe. Isso pra mim foi tipo assim, é sobre isso, sabe? E então quanto Levando pra terapia. então quanto que é um filme falado e feito principalmente para pessoas em diáspora. E, Sim. e falando, né, sobre as críticas que o Black King recebeu, eu acho que uma que repercutiu bastante foi sobre a glamorização que Beyoncé teria trago no filme, se valendo da estampa de oncinha e etc. E assim, algumas questões, né? Porque não é só sobre isso. Porque não é só sobre glamorização e sobre estampa, sobre como isso foi colocado, assim. É uma coisa muito maior. Primeiro porque o Black King, o que eu vejo é que ele tem uma proposta de trazer a questão da identidade das pessoas pretas, mas a identidade, inclusive, como legado, sabe?
Os nossos passos vêm de longe, vêm de muito longe. É, o que ela tá falando ali é sobre a amplitude e a beleza da ascendência negra. E isso é uma coisa que é muito, muito importante. O Fanon, ele fala no Peles Negras, Máscaras Brancas, que o colonialismo, ele impactou muito na autoimagem dos povos escravizados. Sabe? A negritude ela foi colocada como inferior. E a partir do momento que ela foi colocada como inferior, a gente quer escapar disso. É tanto que ele fala, né, que infelizmente só há um destino para as pessoas negras e esse destino é branco. E essa é uma frase que dói muito, assim, e que ela é muito real quando você é uma pessoa negra vivendo numa sociedade no qual o ideal é o ideal branco. E ele fala o quanto essa inferioridade ela tá na inferioridade da imagem, ela se vale da oralidade, da gestualidade, porque existiu, né, o colonialismo fez com que existisse um eu humanizado, que é um eu na figura branca, e um outro desumanizado, e que se entender como grupo e construir identidades coletivas positivas é fundamental para ser humanizado. No próprio, nesse mesmo livro, o Fanon ele fala sobre o impacto do audiovisual na construção da autoestima. Porque o racismo, ele adentra esses sujeitos tanto no âmbito do social quanto no âmbito do psicológico. Então, a questão da representação positiva, ela é extremamente importante para se reconhecer como grupo e se valorizar entre os seus e valorizar os seus como um todo. Porque o auto-ódio foi uma ferramenta para divisão usada pelo colonialismo, assim, totalmente. Então, o quanto, né, é importante que exista obras audiovisuais, né, que façam, sim, essas representações positivas. E especificamente sobre a estampa de oncinha, ela tem os seus significados. Ela não tá ali à toa, né? A estampa de oncinha, ela não tá presente só na música Mood Forever, né? Que, inclusive, eu acho muito engraçado que a Bey, ela fala, né? Eu tô tão de boa e vocês estão estressados enquanto eu crio minhas filhas. E, de fato, né? A galera ficou meio irritada com a situação. Mas, enfim, a estampa de oncinha, ela aparece em outros momentos, inclusive no núcleo familiar do Simba, né? E a oncinha, dentro da tradição do povo Zulu, que é uma tradição que foram uma das inspirações para a família do Simba nesse filme, a onça ela pertencia aos trajes reais, porque é um povo marcado pela caça. Então, esses animais temidos pelos caçadores compunham os trajes reais, né? E isso indica várias coisas, indicava, né, riqueza, indicava fertilidade, indicava resistência. E junto dos elementos de oncinha, o elemento do ouro é um elemento muito presente durante todo o filme. E isso também tem razão. O ouro era um metal utilizado muito pelos povos africanos desde a África antiga. Sim, eu lembro muito de como você comenta do Fanon, que essas produções audiovisuais elas são importantes para a construção da identidade, mas principalmente no sentido de que o ético e o estético ele precisa ser usado para a transformação do mundo, né? E esse ético e estético está principalmente dentro da educação e das artes. Então, é a partir da música, a partir do audiovisual, a partir do teatro, a partir do cinema, a partir de pintura, enfim, das artes em geral, que a gente consegue transformar o mundo, né? E sobre essa questão do ouro e as críticas que se faz ao Black King, está dentro de uma concepção colonizada e ocidental que ignora a própria história geral da África, assim. Sim, O tempo da história africana, ele é dividido em 4 tempos, né? Ele tem primeiro a Antiguidade Clássica, que é até o século III da nossa era e compreende os impérios da Etiópia, Núbia e Egito.
E o segundo tempo, que é a era do mercantilismo africano, que é do século IV ao XVI da nossa era. As eras das invasões árabes e europeias, que são os séculos X e XIV, respectivamente. E, por fim, a era do renascimento africano, que é o que a gente está vivendo agora, do século XX e XXI. E dentro do mercantilismo africano, né, há uma abundância e fortuna muito forte. Porque enquanto a Europa lá está vivendo o que é chamado de Idade das Trevas, a África estava vivendo um auge, assim, todo mundo no ouro, banhado no ouro, dente de ouro, ouro na porta de casa, ouro em tudo quanto é lugar, assim. E até mesmo se você olhar, nós somos ouro, né? Não é à toa que a palavra Gana significa ouro também. E aí, nós negros em diáspora, né, a gente percebendo que o Black Skin ele foi feito para pessoas negras em diáspora, a gente percebe que nós também somos ouro. E nós temos uma relação muito forte com o ouro, é quase uma memória genética, assim. Pode olhar, né, através que a gente percebe quando a gente, pessoas negras, a gente fica rico, a gente já mete um leopardo na decoração, que é um cordão de ouro. Olha como é muito comum dentro de comunidades periféricas, assim, querer um cordão de ouro. E aí é ter o cuidado para que essa figura do homem negro com dinheiro virar um gangster, né? Que isso é apropriado pelo Ocidente de uma forma negativa, mas o leopardo, a oncinha, o ouro, eles formam um locus cultural, um lugar de cultura, que remete a um âmbito que está ligado ao acúmulo. Só que é um acúmulo de vida, um acúmulo de experiência, um acúmulo de ancestralidade. E aí, quando o Ocidente, o colonizador branco, ele olha para a estampa de oncinha, ele vira e fala que é o quê? Que é cafona, que é brega. Só que não é brega, né? Nem cafona. É um locus de cultura que está totalmente distinto do seu, porque o Ocidente, ele é minimalista, ele é todo branco, assim. Sim. E olha que é eu que tô julgando o minimalismo. É eu que tô fazendo isso, gente, tá vendo? Mas é não compreender, e aí volta aquela questão do eurocentrismo, né? Como que para ele existir tudo tem que ser clean, minimalista, então tudo que tá fora disso é taxado como negativo. É brega, cafona, não deveria existir, é coisa ruim. Ou no exótico, Sim, né? Só sobre transformações e subversões que o Ocidente fez da estética negra, assim, dá um falazada, sabe? Só isso dá um outro episódio, assim, sim. completo, que inclusive seria muito legal. E aí. Se vocês querem, siga a gente em todas as redes sociais aí, divulguem. Quem sabe? Inclusive, eu acho que isso permite o entendimento do porquê estética não é uma coisa banal, não é uma coisa superficial, né? Como a gente é ensinado a entender desde muito novo, que coisa que estética não é que é uma coisa tipo assim, ai, estética é uma qualquer coisa, sabe? Tipo, não é banal, não é superficial. A estética ela questiona, ela educa, ela tem assim, ela tem um papel social mesmo de organização, de apresentação, de representação. Então, as coisas elas são mais profundas do que elas parecem ser, né? Então, é importante Sim. a gente ficar atento a essas questões antes A estética de. empodera. É uma coisa que eu fico pensando, né, nessa questão do empoderamento estético. É porque, e aí pega o gancho do Fanon de novo, é porque como que você vai fazer alguma coisa, como que você vai se mover, como você vai se sentir bem com os seus e vai ver beleza nos seus quando vocês foram todos ensinados a se odiar, sabe? Tipo assim, não tem como. Não tem como, sabe? A estética negra ela empodera porque não dá pra enfrentar o racismo quando você se odeia. Sabe? Sim. Essa frase, ela é uma frase que tá num texto pelo Robin Batista e é um texto muito bom e ele é muito verdadeiro, sabe? Essa questão mesmo de, tipo, quando você é trabalhado no auto-ódio, é muito difícil você se mover pra algum lugar. É muito difícil você ver potência em si mesmo para mover em algum lugar e nos seus.
Então, o quanto o empoderamento, ele perpassa por essa área, né? E o empoderamento que eu tô falando, não estou falando do empoderamento no sentido do conceito que foi totalmente cooptado e dentro de toda, né, discussão liberal. Não é sobre isso. A gente falou um pouco sobre empoderamento no episódio passado e sobre a concepção de empoderamento. Que empoderamento, ele tem um outro olhar e ele tem um olhar fortalecido dentro dos seus, entendeu? O empoderamento, ele tá em constante trabalho junto com os seus. Sim, é um empoderamento dentro do coletivo, Sim. né? Não é um empoderamento que foi cooptado, que pensa de uma maneira subjetiva e individual, mas é um empoderamento que também faz isso de uma maneira individual, mas é pensando a partir de um coletivo, de uma construção coletiva, rumo caminhos possíveis para que a gente permaneça no futuro, né? Voltando ao afrofuturismo. Olha como tudo tá bem ligadinho um no outro. Não, super amarrado. É um filme super amarradinho. E falando, né, dessa questão da importância da estética e sobre o auto-ódio introjetado, em oposição a isso vem o amor. O amor por si, o amor pelos seus, o amor como coletividade. E eu acho que se tem uma coisa que o Black King também mostra muito é a afetividade, né? A afetividade em todos os níveis, assim. Afetividade no sentido de comunidade mesmo. Mas também nos níveis mais micros, assim. Eu confesso que quando eu assisti pela primeira vez, eu chorei em Brown Skin Girl, porque mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. E eu dei uma chorada, assim, boa nesse dia. E ele é puro afeto, sabe? E eu fico pensando muito nessa questão do amor, né, em comunidade e o amor próprio e o amor no sentido de amizade, no sentido familiar, no sentido afetivo. Me lembra muito o Vivendo de Amor da Bell Hooks, que é outro texto que toda vez que eu leio eu choro. Não tem a possibilidade de eu ler esse texto sem chorar, porque a Bell Hooks fala, né, que nós somos um povo ferido até o coração. E que essa foi outra ferramenta, né, introjetada ao nosso povo, né? Que a exploração e a opressão, ela afeta a nossa capacidade de amar, assim. E que a escravidão impactou no amor em um nível coletivo mesmo, assim. Que o amar, né, ele permite, de certa forma, um outro aspecto dentro do viver plenamente, assim. Que a gente precisa amar aquilo que a gente vê. E aí, quando ela fala aquilo que a gente vê no espelho, mas aquilo que a gente vê olhando os nossos. Ela fala, inclusive, o quanto que, quando a gente percebe essas coisas, né, ele se torna uma questão também de a escolha pelo amor é uma escolha pelo enaltecimento dos seus. E o amor, ele é um sentimento, mas ele também é uma intenção e é uma ação. O Black King, em vários momentos, ele demonstra isso, sabe? Essa questão de ter ali o sentimento, mas também de ter a intenção de subverter a lógica do auto-ódio para a lógica do auto-amor. Então, eu experimentar o amor, né? O próprio, afetivo, coletivo, ele é muito, muito importante. E é importante que a gente saiba que ele é necessário e que ele precisa existir. Que a gente não é um povo privado de receber esses tipos de sentimentos, porque a repressão desses sentimentos, ela ao mesmo tempo que foi usado para, de certa forma, para sobreviver, né, em todo o contexto diaspórico, essa repressão, ela não pode esgotar também na gente o desejo e a capacidade de transformar o auto-ódio em um auto-amor, assim. E o Black King, eu vejo que o amor é uma coisa muito presente, assim, em todos os âmbitos ali, assim, na relação da Bey com as filhas, da Bey com a mãe dela, que mesmo sem Solange, né, tava ali presente. Dela com a comunidade. Então, eu acho que esse é um aspecto muito bonito do Black King. Sim, dá um acalento, assim. O momento em Brown Skin Girl que a Bey tá cantando junto com a Kelly Rowland, falando porque você é linda, e as duas ficam, tipo, envergonhadas, porque elas estão se olhando e se dão um Uma abraço. lágrima. Meu coração, assim,
esquenta demais. King of the Kingdom também. Ai, Falando que você é muito a chave do lindo. reino, Muito lindo. Ai, sabe? gente. E aí, isso emenda também um pouco até umas críticas que foram feitas, né? E aí eu acho que eu jogo só pra uma provocação, porque, tipo, uma das críticas foi o excesso de monarquia dentro do Black King. Eu acho que começa a não compreender o título porque o negro é rei. Vocês não acharam que ia vir o quê? Um republicano? Não ia acontecer, né? Não sei. Mas aí, ao mesmo tempo, tipo, essa coisa do propor uma afetividade, colocar essa pessoa, né, num nível de importância, é super potente. Dizer que você é a chave do reino, eu não te trocaria por nada do mundo, assim. Olha como isso é algo que foi tirado da gente desde a época do roubo e de escravização, sabe? No tempo de diáspora. E essa realmente, de fato, foi uma das formas de minar o povo negro, né? Além de tirar sua própria cultura num sentido amplo, né? Ligada à religião, mas também artefatos da vida cotidiana, mas é também tirar a própria afetividade. Sim, É você colocar pessoas de etnias diferentes juntas para que elas não se deem bem, talvez até se destruam, sim. mas que não fosse possível a construção de um amor, e amor nesse sentido de afeto geral, assim, amor pelo seu próximo, amor pelo seu semelhante, sabe? Sim, a Bell Hooks ela fala isso, né? Que esses sistemas de opressão eles são muito mais eficientes quando eles retiram da gente a capacidade de sentir coisas e principalmente de amar. E assim, eu não tenho nem o que dizer, entendeu? A não ser leiam esse texto. Ele é um texto curtinho e assim, necessário, necessário demais. Nossa, sabe? Explode a cabeça da gente pra tanta coisa. A gente passa a entender tanta coisa com esse texto que, nossa. Bell Hooks faz tudo. Assim, é um filme incrível. E assim, se ninguém percebeu até agora, então vou dizer que nós, para além de tudo, somos muito beehives. Então a gente vai enaltecer mesmo, entendeu? Sim. Esse filme, porque é um filme muito legal. Para além, né, disso tudo que a gente falou de teoria, eu acho que tem outros elementos, assim, que merecem muito enaltecimento nesse filme. O figurino impecável, lindo, 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 lindo. É, a stylist do Black King é a Zerina Akers e ela trabalha com a Beyoncé desde o Lemonade. Então, assim, é uma stylist incrível e que ela faz um trabalho primoroso, que o figurino estava impecável, inclusive participação brasileira no figurino, no clipe de Already, tanto o casaco listrado com estampa que imita zebra, quanto os sapatos são de estilistas brasileiros. Os artistas africanos que foram convidados para a construção musical do Black King, mas não só artistas, como co-diretores, produtores. Tenho certeza que isso realmente trouxe um aspecto para esse filme ser tão assim cheio de referências e cheio de vários estudos por trás. Sim. Blue Ivy, dona do Black King. Perfeita! Não é Beyoncé, tá? Blue Ivy, que é dona, ela que pagou pra mãe participar. Sim, Porque aquilo é tudo dela, não é de mais ninguém. Essa menina é dona do mundo, tá? Porque é incrível, muito perfeita. linda. Fazendo seus próprios versinhos também. Dirigindo suas próprias cenas, como que ela queria estar, quais elas mais gostou. Assim, querendo fazer participar também, dançando. Ai, Não, Blue Ivy foi assim, não tem nem o que dizer, entendeu? É só olhar para aquela criança e admirar, porque realmente, assim, brilhante, maravilhosa, maravilhosa. Ai, poderia ficar falando horas aqui, só sim. como uma boa beehive que sou, sobre todos Amém. os aspectos maravilhosos desse filme. Mas, né, já tem mais de uma hora de gravação, então vamos para as indicações? Vamos para as indicações. Uma das coisas que a gente vai tentar trazer nos episódios são indicações de diversos conteúdos que tenham a ver com o tema, mas que não sejam necessariamente assim leituras e teorias, mas assim que contribuem e que colaboram para o entendimento do tema, ou não, ou seja, só entretenimento mesmo, assim, que é isso, né? A gente precisa de entretenimento também. Entretenimento também é saúde, também é importante. É importantíssimo. E, inclusive, a minha indicação é um clipe feito
pela Jeanne Marie, que ela é uma dançarina adolescente, ela tem 14 anos e ela fez um clipe de Black Parade junto com os amigos dela e que também são dançarinos, que ficou simplesmente incrível, assim. Eu fiquei assistindo o clipe e fiquei pensando na potência do filme e na potência dessa música e na potência dessa artista, sabe? Quando se você vê o clipe que essas adolescentes fizeram, assim. Isso é muito, muito, muito importante. Isso é muito sério. Isso é a questão da representação positiva que a gente falou. Então a minha indicação é que vocês vejam esse clipe produzido, que realmente ficou muito lindo. É Black Parade por Jeanne Marie. É maravilhoso. Vejam. Sim, é incrível, assim. A energia desse clipe me faz, assim, ficar feliz também. Mas a minha indicação, seguindo a linha um pouco do meu eu Beehive, vou indicar o Make the Gift da própria Beyoncé, que foi lançado, se eu não me engano, ano passado, ainda no final do ano, no começo desse, que ela fala sobre o processo de construção do próprio álbum, do The Gift, que é o fundo sonoro pro Black King, né? E eu acho importante assistir esse documentário. Ele tem uns 45 minutos, 50. Tem legendado no YouTube, então não é difícil encontrar ele. Eu acho importante que se veja ele para compreender não só o que a gente conversou hoje aqui, mas o próprio Black King, é porque enquanto o Beyoncé, junto com esses artistas africanos, negros, que estavam ali propondo um álbum que recontasse a história do Rei Leão, muitas vezes ela explicita na fala dela os objetivos dela, que são o que eu e Lid conversamos aqui hoje. Ela diz essa questão da identidade, do poder, da estética, que ela tá aqui para construir uma narrativa para o povo dela, de como isso é importante e necessário de ser feito, e que ela sente que o papel dela é fazer isso. Né? E tem cenas muito lindas, muito fofas. A cena dela brincando com a Romy, perguntando o que o gato faz, o que o leão faz. É a coisa mais fofa do mundo. Para mim, só os 30 segundos dessa cena valem o documentário inteiro, de tão fofo que é. Mas eu recomendo ele no sentido de compreensão desse universo Sim. que é o Black King, que é o The Gift. Que a gente pode imaginar diferentes narrativas para além do que a própria Beyoncé construiu. Né, com as músicas e com o filme. E entender esse universo tão grande, tão rico, ajuda a gente a construir o nosso próprio universo, as nossas próprias narrativas, e de maneira em que a gente torna-se sujeito novamente. E a gente toma o controle, a agência da nossa vida e dos nossos pares, e seguimos a nossa vida rumo um destino decolonial. É isto, Vini? É isso. Então é isto. Temos mais um. Olha só. Sigam a gente em todas as redes sociais, @falazada intelectual no Instagram e no Tumblr, onde se encontram as transcrições dos episódios, e Fala Intelectual no Twitter. Então, sigam a gente lá, acompanhem, porque terá muitos e muitos conteúdos de indicação pro Stories, episódios saindo. Então, assim, acompanhem a gente em todas as redes sociais. Sim. E muito obrigada. Muito obrigada, gente. Um beijo. Estaremos também no Spotify, no Deezer, mais em alguma? Google Podcast, Apple Podcast. E é isso. São só esses Eu 4. acho que só. E é isso, gente. Um grande beijo. Se cuidem e até mais. Tchau!